Como podemos lidar com o câncer? Como receber a notícia tão devastadora de que o tumor é maligno, de que já se espalhou, de que se trata de metástase, de que perderemos toda a nossa força, de que dentro de pouco tempo perderemos toda a nossa beleza no tratamento, o nosso brilho do olhar, os cabelos, a vaidade, tudo vai sumindo, evaporando, como num passe de mágica. E que apesar do doloroso e do tão difícil tratamento, custoso, caro, não temos garantia de que ficaremos curados. Como encarar, como lidar com a possibilidade do câncer? Essa notícia, o câncer, tem se tornado cada vez mais frequente. É um laudo médico cada vez mais comum em cada lar. Câncer de mama, câncer de próstata, no útero, câncer de pele, no intestino. O câncer não escolhe órgão, não escolhe sexo, nem idade. Ele chega de surpresa, invade toda a nossa vida e deixa tudo de cabeça para baixo. E o câncer é apenas uma das milhares e milhares de doenças que podem nos atingir. Como reagir? Como um servo de Deus pode enfrentar, lidar com este mal? Será que só resta a nós a angústia, o desespero, a agonia, a aflição? Como manter a fé ao enfrentar a dor? Esta é uma questão importante, até mesmo para aqueles que não estão enfrentando dor neste exato momento. Porque em algum ponto da vida teremos que lidar cara a cara com a dor e o sofrimento. Quando a dor parece insuportável, que não conseguimos conter o gemido, como lidar com ela? Onde está Deus no meio do sofrimento, da dor? Porque Deus parece não estar fazendo nada para nos aliviar, para nos mostrar a cura do câncer. Hoje à noite, eu quero refletir um pouco com a amada igreja acerca de algumas verdades que todo servo de Deus precisa ter em mente para lidar com esta tão terrível doença. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1, versos 1 a 10. Jó, capítulo 2, a partir do versículo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" Respondeu Satanás ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Perguntou o Senhor a Satanás: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa." Então Satanás respondeu ao Senhor: "Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face." Disse o Senhor a Satanás: "Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida." Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: "Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Mas ele lhe respondeu: "Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal?" Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Chegamos a mais um episódio deste drama inicial envolvendo Jó,
Deus e Satanás. No primeiro, vimos que Deus permitiu que Satanás retirasse da vida de seu servo todos os seus bens materiais. Ele perdeu tudo. Jó vivia numa cultura pastoril, e sendo assim, seus bens eram todos os seus animais, e estes foram levados pelos sabeus e pelos caldeus. Satanás acreditava que os bens de Jó, se eles fossem retirados, automaticamente haveria uma blasfêmia na face de Deus. Jó evidenciaria rancor, ódio, frustração em relação a Deus. O que acontece na trama é que Jó, na realidade, não amava o dinheiro. E isto fica muito claro, muito evidente. Seus bens não dominavam o seu coração. Ele afirma de maneira muito categórica, no verso 21, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Como precisamos, meus irmãos, refletir mais sobre esta atitude de Jó. Como reagiríamos se estivéssemos no lugar daquele homem? Será que blasfemaríamos de Deus se ele resolvesse retirar de nós todos os bens? Meu carro, sua moto, nossa casa, nosso trabalho. O apóstolo Paulo nos traz a mesma advertência quanto aos bens, quase com as mesmas palavras de Jó, quanto ao nosso relacionamento com os bens adquiridos, os bens materiais. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Se você ama o dinheiro, precisa saber que jamais será correspondido. O amor ao dinheiro, o apego, nos leva sempre à ruína e à destruição. Nos leva a um desvio da fé, a nos afastarmos do único bem que de fato não podemos perder, Deus. Temos que aprender a viver contente em toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo. Precisamos aprender o segredo da realização em Deus, do contentamento no Senhor, porque se a nossa alegria, se a nossa felicidade estiver naquilo que temos, o que será de nós se Deus resolver tirar tudo aquilo que Ele mesmo nos concedeu? Será que você tem coragem de dizer para Deus em oração, honestamente, Senhor, aqui estão os meus bens. Na realidade, teus bens, sou apenas mordomo. Faça deles o que bem desejar e quiser. Analise, sonde o seu coração. Pastor, mas como eu sei se de fato sou amante do dinheiro, um idólatra, um avarento? Você é amante do dinheiro se a tua alegria estar em ter mais e mais. Se tua meta de vida é meramente acumular, se você se realiza apenas dentro do templo chamado shopping, nas lojas, comprando, adquirindo, acumulando um monte de coisas que muitas das vezes são fúteis e inúteis. Você ama o dinheiro e é controlado por ele.
se tem grande dificuldade em investir naquilo que tem peso de glória, investir no reino de Deus, na causa do Senhor, investir na vida de pessoas carentes, de irmãos necessitados. Você é amante do dinheiro, se tem dificuldade de investir na casa de Deus. Jó perdeu tudo, mas saiu ileso. Por quê? Porque sua alma não era escrava do materialismo, não era escrava de seus bens. A segunda grande dificuldade que nos deparamos no livro de Jó é um luto. Jó teve que se deparar com a morte de pessoas que ele muito valorizava. Normalmente, destacamos apenas a morte dos 10 filhos de Jó dentro desta sessão. Mas eu preciso que você perceba que houve um grande extermínio. Muita gente morreu. Perceba comigo que logo no início do capítulo 1, no verso 3, temos o seguinte detalhe. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Esta informação acerca dos trabalhadores de Jó parece ser apenas mais uma informação a respeito dos seus bens, uma informação sem tanta importância. Até que nós chegamos no versículo 15 e no versículo 17. O que diz no versículo 15 e 17? De repente, deram sobre ele os sabeus, e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 17. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Meus irmãos, o que nós podemos notar é que Jó estava rodeado de cadáveres. Tinha morte por todo lado, inclusive na sua própria família. Era uma desgraça sem precedentes, centenas, talvez milhares de mortes num só momento, numa notícia. Que tragédia! Como lidar com a perda de tanta gente querida e importante? Como lidar com a perda dos 10 filhos? Satanás, meus irmãos, está como de camarote, sentado numa poltrona, só aguardando o desenrolar da história. Quem poderia resistir um ataque tão severo e forte como este? A resposta é Jó. Satanás não acreditava, mas a resposta é Jó, um verdadeiro servo do Senhor. O capítulo 1 termina com Jó afirmando: bendito seja o nome do Senhor. Acredito que não apenas Satanás fica completamente perdido diante desta atitude, desta reação de Jó, como também todos nós. Como será que Jó conseguiu? Como é possível? Sabe qual é a resposta? Jó era um servo de Deus. É possível lidar com um sofrimento de maneira adequada quando somos servos genuínos e verdadeiros de Deus. Jó entendia que nem mesmo seus servos, seus filhos e filhas pertenciam a ele. Jó afirma: o Senhor deu, o Senhor tomou. Meus irmãos, Jó entende que Deus tem direito sobre tudo o que temos, quer sejam bens materiais ou pessoas, inclusive nossa família, esposa, marido, filhos. Não é por acaso que ele é classificado pelo próprio Deus como um homem íntegro. Jó é um homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu gostaria de destacar para os irmãos um aspecto importante. Desta vez, na resposta de Jó, na atitude de Jó. As respostas de Jó são fortes, são importantes,
Mas note a atitude de Jó. No versículo 20 do capítulo 1. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Jó se levantou e rasgou o seu manto. Nós temos agora uma sequência de atitudes, de respostas de um homem sofredor, atitudes corporais. Imaginemos por um momento Jó num processo de grande tristeza e lamento, e ele se levanta e rasga a sua roupa. Essa atitude evidencia uma manifestação de dor, de lamentação. O rasgar das roupas era um indicativo, um simbolismo de um coração também rasgado e dilacerado. Tratava-se de uma expressão visual de profunda dor. Era como se a sua dignidade estivesse sendo completamente destroçada, atingida. Ele, naquele momento, não se importava com que alguém pudesse pensar a respeito dele. Ele estava em frangalhos e a expressão desta dor é descrita nessa atitude de luto. Ele raspou a cabeça, é o que nós temos no texto. Trata-se de mais um ato de profundo lamento, um símbolo de perda, de grande tristeza. Jó não se importa mais com seu visual. Jó parece querer tirar dele tudo que possa pesar ainda mais. Jó está carregando um grande fardo. Já está muito pesado. E ele se despoja completamente de suas vestes e agora do seu cabelo como um ato de luto. Ele lança-se em terra e adora. Mas como? A pergunta que fica na nossa mente é como Jó ainda consegue adorar? Como? Jó estava adorando como provavelmente nunca tinha adorado antes. O sofrimento tem essa força sobre nós de nos fazer adorar de uma maneira muito genuína, de retirar do fundo do nosso peito toda a adoração contida. Não significa que toda a adoração de Jó anterior fosse uma adoração falsa, uma adoração sem valor, mas agora Jó estava completamente despido diante de Deus, com uma dor grandiosa. O texto não diz, mas provavelmente estamos diante de uma adoração em meio a lágrimas. Por muito menos nós estaríamos chorando, desesperados. Mas Jó não deixa que aquele momento difícil, certamente o mais difícil de sua vida, o privasse de adorar. É isso que acontece na vida de um servo de Deus sofredor. Por mais que visualmente ele esteja acabado, com vestes rasgadas, com o cabelo raspado, ele ainda tem adoração no seu peito. Por mais que suas palavras sejam duras e difíceis, ele ainda é um adorador. Jó se lança em terra, Jó se prostra, se ajoelha, deixa cair do peito uma adoração. O que Satanás esperava? Satanás estava ansiando por palavras de blasfêmia. E Jó frustra todas as expectativas do diabo com palavras de adoração. O que eu quero chamar a atenção é que podemos sofrer e podemos evidenciar essa dor. Se está doendo, eu não preciso tentar esconder. Não precisamos nos fingir de fortes para que outras pessoas possam nos admirar.
Jó nos ensina que o sofrimento não é pecado. Esta posição de lamento dele é justamente o que nós veremos em suas palavras no decorrer de todo o livro. E em nada Jó pecou. Meus irmãos, nós somos também de carne e osso. Não faz sentido querer ser homem e mulher de ferro, super-heróis, quando somos atingidos de um modo tão impactante, tão forte. Jó mostrou que estava doendo, Jó rasgou suas vestes, ele era humano. Jó raspou sua cabeça, se lançou por terra e adorou. A diferença do servo de Deus para aquele que não conhece a Deus em meio à dor e ao sofrimento é que apesar dos dois serem atingidos em cheio, apesar dos dois estarem sofrendo, um adora, enquanto o outro blasfema. Um glorifica a Deus e o outro dá margem ao diabo. Jó age de modo santo, enquanto o blasfemador peca. No capítulo 2, nós temos um segundo encontro nos bastidores celestiais. A descrição dos primeiros versos é praticamente idêntica à da primeira sessão. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. É interessante notar que, mais uma vez, Deus inicia uma conversa com Satanás. E note o questionamento: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que temos neste verso é, mais uma vez, Satanás tendo que ouvir, tendo que ser confrontado com a sua derrota. Lógico que Satanás conhecia Jó. E não só isto, tinha experimentado uma derrota sem explicações diante da resistência de Jó. Temos praticamente Deus perguntando a Satanás neste diálogo: E aí, Satanás? Deu certo? Conseguiu? Jó blasfemou? Jó caiu? Você estava certo mesmo? Jó só me ama por interesse? O que você conseguiu observar? Deus está fazendo Satanás engolir a seco toda a sua arrogância, toda a sua petulância. A atitude de adoração de Jó foi uma grande frustração para o diabo. E Deus está perguntando a ele. Deus faz questão de lembrar a Satanás de sua derrota de uma maneira quase zombeteira. Existe um detalhe na segunda parte do versículo 3, que acredito ser muito importante. Conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa, Deus afirma. Como assim Deus foi incitado por Satanás? Esse texto pode parecer que Satanás levou Deus a fazer algo, instigou a Deus, deu corda para Deus, até Deus cair na lábia do diabo e fazer o mal para Jó. Logicamente que a ideia não é esta. Entendo que se trata apenas de mais uma oportunidade de derrota vergonhosa que Deus deu a Satanás. É como se Deus quisesse calar todos os argumentos do diabo, deixá-lo sem nenhuma justificativa. Então Deus diz: ok, você conhece o meu servo Jó? Sim. Satanás responde:
Pois, por que você não consegue derrubar? O que está acontecendo? Não consegue colocá-lo contra mim? E nessa história, Deus dá uma oportunidade a Satanás de dizer qual era o seu mirabolante plano, qual era a sua nova ideia. Ah, você acha que preciso usar de arsenal mais pesado contra o meu servo? Ok. É como se Deus estivesse perguntando: por que Jó não caiu ainda? O que está acontecendo? Você não estava tão confiante? Por que você acha que estou comprando a fidelidade de Jó com bens, com filhos? Não é isto? Ok, vai lá. Tira dele. Veja o que acontece. Experimente mais uma derrota. É como se Satanás saísse alegre, acreditando desta vez que daria tudo certo. Mas nada. Note ainda no final do verso 3, que é o próprio Deus quem afirma que não há causa em Jó, não há razão para aquilo que Jó está passando e sofrendo, humanamente falando. É dito no texto: embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa, sem razão. O que o texto nos mostra é que não haviam razões restritas a este mundo que explicasse por que Jó estava sofrendo. Não era por conta de pecado, não havia razão que estivesse ao alcance de ninguém na terra. Nós já temos aprendido que não podemos buscar explicações para os sofrimentos em situações terrenas, apenas num sistema de causa e efeito. Neste ponto fica bem claro que algumas coisas que acontecem na terra têm seu motivo e suas razões no céu. E muitas das vezes não seremos informados, seremos privados deste tipo de conhecimento. Por isso, que o que nos cabe quando não entendemos é adorar. As conjecturas não nos levam a nada. Na realidade, acabam muitas vezes ampliando a nossa dor, multiplicando o sofrimento. Precisamos aprender a adorar em meio ao caos, em meio ao sofrimento. Neste novo encontro entre Deus e o acusador, vemos um novo desafio. Nós temos os versículos 4 e 5 do capítulo 2. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. É incrível como Satanás não desistiu. Derrota após derrota, derrota após derrota, e ele se mostra perseverante no seu plano e no seu projeto. Ele teve agora uma nova ideia e tem uma ótima oportunidade de dizer diante de Deus agora aquilo que ele acredita que dará certo neste novo ataque. O diabo não se arrependeu. Ele não enxergou a sua derrota. Ele tenta, até que todas as suas estratégias se esvaem. Ele trata da questão do corpo agora de Jó, da saúde de Jó. Note que até agora, apesar de grandes lutas, apesar de muitas dores, tudo havia sido externo, porque o próprio Deus tinha limitado a Satanás. Mas agora Satanás queria uma permissão para tocar no corpo de Jó, para atingir a saúde de Jó. E ele arrogantemente acha que desta vez Jó vai cair. É uma tacada de mestre. Deus permitirá? Será que Deus permite Satanás atingir a vida de seus servos? Sendo ainda um servo íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, será que Deus permitirá que a saúde de Jó seja
tocada pelos dedos de Satanás? Note comigo os versos 6 e 7. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder. Nota que frase forte. Meu servo Jó está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Deus permitiu que Satanás tocasse no corpo de Jó, retirasse sua saúde? Sim. E note que não se trata de qualquer doença, uma doença terrível. Deus permitiu Satanás infligir sobre o seu servo Jó algo que nós nem sequer conseguimos imaginar que Deus poderia permitir. No capítulo 2 de Jó, versículo 7, nós temos a descrição dos tumores malignos. Esta linguagem é uma linguagem que conhecemos bem, parece aquela linguagem do câncer. O tumor é maligno, mas não um tumor, 2 tumores. Nós temos Jó tomado completamente de tumores malignos da planta dos pés à cabeça. Tumores expostos, purulentos, feridas abertas. Em Jó, capítulo 7, versículo 5, nós temos ainda mais alguns detalhes sobre a doença de Jó. Jó, capítulo 7, versículo 5, nos diz: a minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. Que descrição terrível! A pele de Jó estava repleta de vermes, supurando, pus por todo lado. Deus permite isso, pastor? Sim. Note Jó capítulo 9, versículos 17 e 18. Mais uma descrição sobre sua doença. Jó 9, 17 e 18. Porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas até sem causa. Note que Jó está dizendo que Deus multiplicou a doença na vida dele sem causa. Mas como Jó pode dizer que é sem causa? Lembre-se que o próprio Deus diz que Satanás o incitou a atingir Jó sem causa em Jó. Esta é a ideia. Jó não tinha pecado para que aquilo acontecesse. Então, quando Jó afirma que Deus está o atingindo sem causa, Jó não está pecando, evidenciando arrogância. Jó, na realidade, está apenas reproduzindo aquilo que o próprio Deus disse. Não havia causa em Jó para que isso acontecesse. Então, não precisamos achar que Jó aqui se achava acima do bem e do mal, que Jó não reconhecia que era um homem pecador, porque o próprio Deus disse que a sua doença era sem causa. E Jó está apenas reproduzindo isto no livro. Versículo 18. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. A vida de Jó estava terrível. Faltava o ar de tanta dor, de tanta angústia, de tanto sofrimento. Versículo 17 do capítulo 19. Jó 19, 17. Ainda um detalhe sobre sua situação. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Ninguém aguentava ficar perto de Jó. Jó fedia. Nota que situação terrível, que descrição forte de um servo de Deus. Já se imaginou assim? Nós estamos aqui esta noite, todos com bons perfumes, cheirosos, um do lado do outro. Já pensou?
se Deus permite, que você chegue numa situação assim, como você reagiria? Será que você blasfemaria na face de Deus? Jó capítulo 30, versículo 30. Enegrecida se me cai a pele e os meus ossos queimam em febre. Febre. Por dentro, febre, tudo queimando. Por fora, a pele está descamando, está caindo. Como se Jó estivesse com uma junção de câncer, com lepra, tudo isso unido, tudo isso junto. Que doença terrível. O que este texto nos ensina é que Jó tinha uma doença física que médico nenhum no mundo poderia curar. Escute bem o que eu estou dizendo. Médico nenhum poderia tirar Jó daquela situação. Por quê? Porque tudo aquilo tinha acontecido por causa de um âmbito espiritual, por causa dos céus. De uma maneira apenas terrena, não havia como explicar aquela doença. Não havia como curar Jó. Então, pastor, se a medicina não poderia fazer nada, bastava que Jó participasse de uma sessão de descarrego e colocasse óleo sobre a sua cabeça. Um culto de unção. Certo? Não. Jó também não ficaria curado. Como assim, pastor? Normalmente, não pensamos nas doenças ou em alguma doença no sentido de vida espiritual ou ligada a um motivo espiritual. Não acreditamos que uma doença possa ter de fato algum motivo celestial. Mas em Jó foi isto que aconteceu. E se Deus permitiu isso acontecer na vida de Jó, trazer doenças, Deus pode permitir também acontecer conosco. Deus pode permitir tudo isso acontecer na vida do povo de Deus. Mas, pastor, como fica o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 18, um texto que eu gosto tanto e que sempre utilizei para me defender, que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Eu entendo que a ideia é que Satanás não pode nos fazer nenhum mal sem a permissão de Deus. É isto o que não apenas esse texto, mas a Bíblia ensina. Satanás não pode nos fazer nenhum mal sem a permissão de Deus. Inclusive, esse texto é usado por muitos para lidar com a ideia de que um crente não pode ser possesso. Eu não acredito que um crente possa ser possesso. Não temos caso na Bíblia desse tipo de situação. Também creio que somos habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios vai trazer essa ideia bem clara para nós. Então, o que significa o maligno não lhe toca em 1 João? Será que isso está ligado à possessão? De fato, eu acredito que não é exatamente isto. Eu acredito que esteja ligado talvez a uma visão bem mais abrangente, de fazer de fato algum mal. Acredito que a ideia se refere basicamente a Satanás não ter autonomia, não poder fazer nenhum mal àqueles que foram salvos por Deus, aqueles que nasceram de Deus. Encerrando toda a reflexão que quero trazer para os irmãos hoje, a partir da vida de Jó, a partir da doença de Jó, veja comigo o versículo 8 do capítulo 2. Caminhando então para a conclusão. Jó
sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Leia isso com mais calma. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Jó não tinha mais nada, nem com o que se limpar. O versículo 8 afirma que Jó estava sentado em cinza, se raspando. O que sobrou da vida de Jó foi cinza. E a imagem que fica para nós é uma imagem nojenta, de um homem se limpando. Mas não podemos perder de vista que é um servo de Deus, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A ideia do monte de cinza é a ideia de um lixão, provavelmente o lixão da cidade, do local. Era ali onde os detritos, os objetos, restos de animais e até de pessoas acabavam queimados. Era o local onde as pessoas abandonadas com lepra eram largadas fora da sociedade. Jó, por conta de sua fidelidade a Deus, está agora no lixo. Jó foi parar no lixão por ser fiel a Deus. Escute isto, porque normalmente nós ouvimos o contrário, que uma vida de fidelidade a Deus nos levará a ter carro, casa, mansões, porque somos filhos de Deus. A fidelidade de Jó o levou ao lixo, à lata de lixo. Ele estava agora parecendo um trapo imundo, e sua aparência condizia com o ambiente que ele estava. Está preparado para adorar a Deus no lixão? Está preparado para adorar a Deus? Desculpe. Até mesmo quando você mesmo parecer um lixo? O que diz o versículo 10? Capítulo 2, versículo 10. Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Nós lemos esse verso e devemos mesmo ficar maravilhados. Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Esta, meus irmãos, deve ser nossa postura diante de Deus. Permanecer santo diante de tudo e qualquer coisa. Caso a doença nos atinja, neste nível, no nível de Jó, caso venhamos a perder tudo e parar no lixão da cidade, caso tenhamos um câncer, tumor maligno, purulento, febre nos ossos, a pele se deteriorando, devemos continuar com a mesma mentalidade. Ele diz para sua esposa no verso 10, temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Devemos pedir a Deus forças para agir como este homem, como Jó. Adoremos a Deus, meus irmãos, na escassez ou na abundância, na fartura ou na fome, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou no câncer. Que quando, se viermos a receber um diagnóstico de câncer, possamos agir como Jó, possamos entender como Jó, possamos dizer como Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que possamos adorar. Existe um refrão de uma música nova, recente, e que gosto muito. Eu vou cantar apenas esse refrão. Não sou muito bom com a voz, no sentido de cantar, mas é uma adoração minha essa noite para Deus, em verdade. Eu gostaria que você meditasse, se você não conhece,
essa letra. O cântico diz o seguinte: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oremos. Deus amado, se a doença vier, nos capacita a te adorar. Se o câncer nos atingir, nos dá visão celestial, nos dá sabedoria, nos dá confiança no Senhor e no teu plano. Ó Deus, se formos parar no lixão, por fidelidade e amor ao Senhor, que possamos te honrar onde quer que seja. Nos ajuda, Deus, a ter um coração real e verdadeiro, estarmos prontos para aquilo que o Senhor permitir em nossas vidas. Seja louvado, seja engrandecido. Te amamos com toda a força do nosso coração. Só te pedimos que nos dê aquilo que o Senhor cobrará de nós, que nos capacite diante da situação que virá. Assim como Agostinho pediu, nos dá aquilo que o Senhor requer. Te pedimos de todo o coração, nos habilita, nos capacita para viver, passar e lidar com tudo que o Senhor desejar permitir. Em nome de Jesus. Amém.